Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando o canal do Portrait Imagens. E hoje com uma novidade. Hoje não tem aula não, hoje tem uma playlist nova, que é uma ideia que eu já venho trazendo na minha cabecinha há um bom tempo, que era pegar as entrevistas que você vê escritas no Portrait Fanzine, pegar aquele áudio e transformar num videocast, num podcast. E hoje você vai ver o episódio 1 dessas entrevistas com a enfermeira Aline Miranda, que vai ser a capa do Portrait Fanzine 16, que está nascendo. Baita entrevista, vale a pena você acompanhar até o final. E como eu aprendi com meus alunos, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha, vale a pena, tá? Uma bela entrevista da Aline Miranda sobre a vida da enfermeira, do enfermeiro, no Brasil da pandemia de coronavírus. Vai lá, brigadão, curte aí e até o próximo. Tchau, tchau. Eu sou a Aline, sou enfermeira obstetra, trabalho na enfermagem há 13 anos, porque eu já fui auxiliar, fui técnica. Na maior parte da minha experiência, sempre em hospital SUS, né? Sempre na iniciativa SUS, em hospitais públicos. E sempre, não só no obstetrícia, já passei por um bocadinho de setores já. É o que eu gosto, é o que eu me vejo. Eu falo que eu só sei ser enfermeira e é o que eu gosto, como eu falei. E por que você escolheu a enfermagem? Porque eu me identifico com essa questão que incita a gente da curiosidade, de saber o porquê tomar o medicamento, para que ele serve, aquela doença causa tal coisa, ok. E como que eu vou fazer para tratá-la, para cuidar mesmo, né? Porque a enfermagem é isso, é o cuidado, não é só a prescrição médica, né? A gente fala que não é só aquilo curativo, envolve prevenção e mais do que nunca hoje, né? A gente em alta tá vendo, né? A questão da prevenção da doença e da questão do tratamento. E hoje, né? Como eu atuo já há 6 anos como enfermeira mesmo e há 5 como na obstetrícia. Então é o que eu gosto, que é essa mágica de você poder dar à luz e estar gerando outra vida. Eu acho isso o máximo. Por isso que eu escolhi enfermagem e enfermagem obstétrica, né? Que é o ato de parir, que é o ato de amamentar. Isso pra mim eu acho fenomenal. Qual foi o seu sentimento quando você percebeu, quando a crise do coronavírus se instalou no Brasil, por volta de comecinho de março, mais ou menos? Qual foi o seu sentimento quando você percebeu que ia estar na linha de frente? Você ia estar nos hospitais, não necessariamente tendo contato, mas você ia estar lá, né? Você ia encarar o bicho de frente. Você teve medo? Foi um senso de urgência? Uma ideia de cumprir um dever? O que passou na sua cabeça nesse primeiro momento? Posso falar por mim e pela maioria dos meus colegas, em primeiro lugar o medo, né? E o sentimento de impotência, assim. Eu ressalto que nós passamos por outras epidemias, como do H1N1, que era algo novo. Então, como eu falei, há 13 anos eu já tô na área. Em 2009 eu já estava atuando. Só que foi diferente, né? A transmissibilidade, a forma como o vírus do corona se transmite, pela rapidez dele nos surpreende. E colocando aí 2009 para 2020, infelizmente, pouca coisa no Brasil foi investida em relação à pesquisa, em relação a recursos mesmo, né? Em leitos, hoje, a preocupação os leitos de UTI, né? A superlotação em relação ao leito de UTI. Eu posso te dizer com convicção que sem pandemia já é algo difícil. Que o cenário nos hospitais públicos, desde antes e agora, é manter pacientes, às vezes, em respiradores e UTIs improvisadas. Eu já segurei paciente no centro cirúrgico porque na UTI estava cheio e o centro cirúrgico eu tenho um respirador para ele, que é o pós-operatório, e eu mantive aquele paciente ali estável com um anestesista, com uma equipe de técnicos, né, eu como enfermeira ou as minhas colegas, para poder mantê-lo ali no respirador. Ou seja, o preparo nunca aconteceu. E por que nos assustou? Porque ninguém imaginou que ia vir desta forma, né, que ia existir uma pandemia dessa forma, um vírus que
pouco se sabe e que de verdade nós estamos sendo os cobaias, né? A população, tanto nós da linha de frente, quanto os profissionais da saúde, quanto a população em si. Então, sem dúvida, os sentimentos são medo, aquele abalo psicológico mesmo, uma certa situação assim, uma sensação de impotência, de... Você teve crise de ansiedade? Você tem sim. Isso quando você vai para o hospital? Você pensa nisso? Você trabalha com causa, assim, né? Com uma certa pressão. E porque são as vidas das pessoas, igual eu falo. Se você faz uma conta e não dá certo, se você trabalhar na parte financeira, você pode ser demitido. Pessoas também serão demitidas. Mas não se perdem vidas, né? E lá, gente, qualquer erro na área da saúde, seja médico, seja de enfermagem, você vai perder uma vida, né? Um ente querido de alguém. E, na verdade, se tratando da pandemia, não é um erro, mas um despreparo, né? Você tem que escolher, essa questão de você ter que escolher quem que vai para o respirador, quem tem mais chances de sair do respirador, porque a questão não é só entrar, é você elencar quem tem mais chances de sair depois. Isso é muito triste, cara. Isso, assim, para o médico, para o enfermeiro, é muito difícil. E também a questão de você se expor, de você ver, eu acho que a periferia, né, que é o hospital onde eu trabalho, fica situado numa periferia. Nesse hospital eu estou há 3 anos, mas como eu citei, desde a minha primeira experiência, sempre trabalhei em hospitais periféricos, assim, e as pessoas não têm conscientização. E aí você fala, pô, eu tô lá me expondo a minha família, as pessoas que eu amo, e a população não tá nem aí, achando que não é, e principalmente por discursos, né, que a gente sabe que foram indevidos, que prejudicaram, porque as pessoas são leigas e criam aquela dúvida se realmente é tudo isso, de verdade, se precisa de quarentena ou não, pelas pessoas ficarem ansiosas em casa, de não poderem sair e quererem sair e acharem que estão fazendo a coisa certa. Então a gente vive um momento muito delicado, né? Que envolve tudo. Então realmente nós profissionais da saúde teve noite sem dormir, a gente fica ansioso, a gente sensação não sabe... Sensação de impotência tem bastante, sim, das coisas sim, não caminharem, de você estar andando na lama, assim, no buraco, os dias não sair. Estão passando, só que a gente não sabe o desfecho, né? O vírus teve digamos que do que esperavam, teve um comportamento melhor. Porém, o que a gente fala ainda pode ser que não veio o pico. Deu certo parte da quarentena? Até o momento sim, mas do que vai vir aqui pra frente a gente não sabe. É essa incerteza que deixa a gente ansioso, deixa a gente com aquela situação assim, será que eu tô fazendo certo? Eu estou fazendo certo, mas será que estão caminhando junto a mim? Aí a gente agora eu quero divagar um pouco sobre a questão do Brasil. Quando se percebeu que o vírus lá, se não me engano em dezembro, na China, extrapolaria as fronteiras da China e começou a pensar, chegou nos Estados Unidos, chegou na Europa, era evidente que esse vírus chegaria no Brasil, tanto que a Organização Mundial de Saúde proferiu que era uma pandemia. Sim. E isso ia chegar. A pergunta que eu te faço, e eu não sei se você tem a resposta, e que se tiver a resposta é legal mandar um WhatsApp pro homem lá, porque ele não tá ouvindo. Por que os governos no Brasil, os governos federal, estadual e municipal não se prepararam com antecedência? Por que se demorou tanto para perceber que a produção de máscaras, equipamentos, leitos, houve um menosprezo dos governos em todas as esferas em relação, no Brasil, sim, em relação ao Covid-19? No meu ponto de vista, sem sombra de dúvidas, teve menosprezo. Para mim, não deveria ter tido o carnaval. A gente sabe que não é opinião minha como enfermeira, a gente que vai mudar, porque envolve dinheiro. Infelizmente no Brasil, que é uma cultura de desvio de dinheiro, onde quem tem mais sempre vai ter mais, quem tem menos sempre vai ter menos, eles estavam vendo que uma festa que movimentava turistas não deveriam ter, na verdade, não deveria ocorrer, só que queriam movimentar dinheiro, capital. Hoje estão gastando muito mais. Um respirador que é valor X, ele tá o dobro ou o triplo. As nossas máscaras tinham uma qualidade. Hoje eu estou tendo que trabalhar com máscara de TNT confeccionada
artesanal dentro do hospital. A máscara N95, que era para ser para todos os profissionais de dentro do hospital, ela está tendo setores mais críticos, são setores que foram remanejados, que foram feitos na contingência, que a gente fala, né? Que foram setores feitos para quem está com sintomas gripais serem atendidos. Então, os profissionais que atendem essas pessoas vai estar com a máscara. Para as pessoas que trabalham na UTI, que trabalham no que a gente chama de covidário, que é o setor de isolamento dos pacientes potenciais, suspeitos ou confirmados de Covid. Então, sempre teve uma falha na distribuição de verba dentro dos hospitais e dos serviços de saúde. Eu falo porque desde em 2014 nós tivemos a Copa aqui. Eu trabalhava em um outro hospital de periferia, do lado do Itaquerão, né? Então, o tanto de dinheiro que foi para lá, ainda nós ouvíamos que nós éramos a referência caso tivesse algum atentado, algum evento de catástrofe no estádio. Como? Nós tínhamos 10 leitos de UTI e mesmo assim, com que qualidade tinha profissionais suficientes para atender esses pacientes graves, caso ocorresse. Então, é algo que veio desde faz tempo acontecendo e foi juntando, né? Uma série, como se fosse uma série de erros, né? Mas na verdade foram não precisa, tá bom desse jeito, sabe? E agora a gente chegou à situação que está. O quanto o discurso do Jair Bolsonaro, do presidente da República, de que no início, e que ele não mudou muito esse discurso, de que era apenas uma gripezinha, o quanto esse discurso atrapalhou o trabalho de vocês, profissionais da saúde. E já englobando uma segunda pergunta, o quanto esse desgoverno, de certa forma já respondendo para você, o quanto esse desgoverno é responsável pelas até então 8.500 mortes no dia de hoje que a gente está fazendo essa entrevista? Sim, impactou demais. Ele me parece despreparado, né? Por ser um governante, como que você tem uma fala egoísta? Porque você está dando um posicionamento seu, certo? Como se fosse uma pessoa leiga da população. E ele não pode fazer isso. É como se um professor chegasse na sala de aula e falasse algo totalmente contrário à educação que os pais dão em casa, né? No geral. Então, a população se sentiu assim, como eu havia falado, com uma dúvida. Será que eu estou fazendo por excesso? E muitos afrouxaram a quarentena, outros... eu falo que misturou uma questão política em algo que é agora que a gente deveria se unir e investir em pesquisa, em ciência, em ouvir as pessoas sábias. E pelo contrário, só porque o cara tá lá governando, ele falou e as pessoas dizem amém. Foi um absurdo que fizeram com o ato do dia 1º de maio, né, do trabalhador. Né, que apanharam, e foram agredidas. Então as pessoas ficaram simplesmente cegas pela política, cegas por um discurso que não é preparado. Quando você viu essas cenas das enfermeiras sendo atacadas na frente do Palácio do Governo, né? Foi em Brasília, isso. De maio. Como é que você se sentiu como profissional ao ver essa cena? É péssimo pra gente, né? Uma reputação assim, você escolhe uma profissão que eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei, não me vejo fazendo outra coisa, mas sempre achei que não é valorizada, né? Nunca foi valorizada igual deveria ser. Tanto nós enfermeiros quanto os médicos, você não tem aquela oportunidade de pesquisa que você vê em outros países, aquele patrocínio, o que tinha foi cortado também, né? Algumas bolsas. Então você olha e se sente muito mal, aquela questão, junta tudo. E culmina para as questões de ansiedade, nossa, porque você fala, o que eu tô fazendo, né? Eu represento a parte da linha de frente e sou recebida dessa forma pela população. Tudo bem, nem Jesus agradou a todos, mas a um ato público, a pessoa não ter vergonha de agir dessa forma, com agressão, eu fico pensando, é retrocesso, de verdade, é retrocesso. Que democracia é essa? Né? Que liberdade é essa que a gente tem, onde você é agredido pela sua profissão?
no metrô há mais tempo, né? Tem uns 2, 3 meses, porque a pessoa tava de branco, jogaram marmita nela. O que é isso? Você pensa assim, podia ter sido eu. E como você chega em casa? Né? Como fica o seu... você por dentro? Pensando, eu estou me expondo, eu estou dedicando meu tempo, minha vida para estar com as pessoas, né? Fazendo o meu trabalho. Eu não sou vagabundo, eu estou trabalhando e sou menosprezada dessa forma. É bem difícil, sabe? Eu penso, em vez da pandemia vir para unir as pessoas e trazer... A gente não quer palma. Quando bateram palma, lógico, eu agradeci, porque pelo menos parte da população está nos reconhecendo, mas a gente quer valorização, a gente quer reconhecimento, a gente quer EPI digno, que não seja feito de uma forma de improviso, de TNT, ou que seja racionado, né, os insumos racionados, porque tem que ver quem é mais prioridade. Para mim, quem pisa dentro do hospital é prioridade, desde a pessoa da higiene, a copeira, a enfermeira, o médico. Então tem que ter para todo mundo. Como é que estão os protocolos da sua rotina de trabalho? Que devem ter mudado bastante, né? Então como ao chegar no hospital, as roupas, o tempo, como é que está funcionando isso de forma prática? Então, o hospital estava dando conta disso? Não, né? A gente teve a contingência, que é o remanejamento dos setores, então, de fato, diminuiu porque parte da população tem medo de se expor. Então, diminuiu, por exemplo, o número de pessoas que iam para pegar testado, um exemplo. Porque tem, né, em qualquer lugar. Aí, o PS, né, o pronto-socorro, essas emergências, por exemplo, infarto, crise convulsiva, ficaram bem menor essa emergência. O restante do pronto-socorro ficou só destinado a pacientes para sintomas gripais e... Dali já vê o desfecho, faz tomo, faz a tomografia, evidencia a imagem se tem característica de vidro fosco, que é do Covid, né? E já em alguns casos colhem. Nós mesmos profissionais da saúde, eu te falo que nem todos estão conseguindo colher o teste. Porque não falou que ia ter o teste rápido para todos? A resposta até ontem, porque hoje eu ainda não fui trabalhar, é que até segunda ordem não ia colher o teste de profissionais. Você já foi testada nesse período? Não fui testada, eu já tive contato, eu tenho uma equipe de 12 colaboradoras, né, e mais 2 colegas enfermeiras como eu, e dessas 12 eu já tive 4 afastamentos. Somente 2 testaram. Todas com sintomas gripais, né, 2 testaram positivo. Então eu tive contato. Porque na assistência ao paciente eu tive bem próxima delas, né? No mesmo balcão, no mesmo próximo ao computador ou até o mesmo computador e tocando nas mesmas pacientes. Então, essas colaboradoras, por exemplo, quando falta um profissional lá do pronto-socorro, dos sintomas gripais, né? Que a gente chama gripário, covidário, elas vão ajudar lá. Que a gente fala uma cobertura. Então, o seu setor tá ok de colaboradores, então você cede um colaborador para esse setor. E aí, você concorda que ele vai entrar em contato? Amanhã ele volta a trabalhar comigo e prestar assistência à gestante. Ele vai expor a gestante e vai expor eu, que não fui pro PS, e assim se dá. E isso acontece por falta de profissionais. Falta de profissionais, porque eles estão se afastando, né? Realmente estão adoecendo, não tem quem vá, não tem contratação, a gente está sobrecarregado, eu tenho feito vários plantões seguidos, né? No final de semana, você ficou o final de semana inteiro trabalhando. Pelo menos dois dias seguidos, que seria 12 por 36, né? Eu não deveria trabalhar 2 dias seguidos, estou indo trabalhar 2 dias seguidos, tem dias que não tem enfermeira, né, para trabalhar, para coordenar a equipe, e a gente tem que ir ficar sobre aviso. É essa inconstância que a gente está vivendo. Por que diante de tudo isso que está acontecendo, que é evidente, que está passando na televisão toda hora, porque, lógico que a gente está generalizando, não é todo mundo assim, mas tem gente ainda que se reúne em festas, joga um futebol na várzea, teve um monte de jogo essa semana, faz churrasco, tudo sem máscara. É burrice, é ignorância, porque ignorância é a falta de conhecimento. Burrice é burrice mesmo. Sim, burrice você teve contato com a coisa e não aprendeu. O que é isso?
É maldade das pessoas? É menosprezo? É menosprezo, é assim, é aquele ser leigo e ser ignorante no sentido... Não, ser ignorante no sentido de não de ser leigo, e sim por, desculpa, uma certa maldade, porque não acontece quando tá com a pessoa que tá próxima, né? Eles não vão se importar em se contaminarem e contaminarem os outros. Na cabeça não entra... voltando àquelas outras questões que você me perguntou, e hoje eu afirmo, e agora eu reafirmo, a respeito da presidência, é só uma gripezinha. Muita gente levou isso pra vida. Só que pra o seu João é uma gripezinha. Mas talvez pra mãe do seu João, ou a vizinha do seu João, que é mais idosa, ou é jovem, mas tem uma diabetes, por exemplo, ela pode ir a óbito. A nossa colaboradora que a gente perdeu, ela tinha 36 anos e era diabética, então jovem, e não resistiu. Ela foi entubada e ficou entubada durante algum tempo e não resistiu. Você vê que eu consigo ter esse discernimento, boa parte da população consegue e outra não. É um contexto, é onde ela vive, né, contexto social, e a questão também da política agravou bastante isso, dos discursos, né? Fiquem tranquilos, não é só a questão do isolamento horizontal. Não dá certo, a gente pode ver nos outros países, como eu falei, a gente teve uma resposta do vírus aqui um pouco menos do que esperávamos. Diferente da Itália, talvez diferente dos Estados Unidos, diferente sim da China. Mas não é por isso que a gente tem que afrouxar a quarentena. O egoísmo bate, mas se não me contaminar, deixa. Eu sobrevivo à gripe, é coisa pior, mas você vai levar isso para outras pessoas, para outras famílias. Como profissional, como você analisa, ou não é possível ainda ver como o mundo vai sair dessa? Não, a gente sempre tem que ter um pensamento positivo, né? Eu como enfermeira eu tenho que ser, eu sempre já fiz parte da equipe do outro lado, né? Já fui auxiliar e técnica, e eu acredito que o enfermeiro, ele tem que ser... A equipe é o espelho do líder. Então, se eu sou uma líder, né, eu preciso trazer aquilo pra mim e fazer as pessoas acreditarem que vai dar certo. Então, eu tenho esse pensamento positivo, sim, que muita coisa... Exemplo, as pessoas antes não se importavam em lavar as mãos, de tirar o sapato quando chegavam de casa. E sempre tiveram vírus nas ruas. Sempre. Bactérias. E hoje a gente tá com essa preocupação. As crianças em relação, de higienizar as mãos. Então eu acho isso bacana. Vai mudar sim o mundo. Eu espero que de uma forma positiva, de uma forma que, como eu falei, talvez tudo isso venha, e até bíblico, né? Que iriam ocorrer questões, não vai ser o fim do mundo agora. Porque nós temos que ver que se a gente se unir e ter uma linha de raciocínio, de pensamento mais lógica, né, mais racional, e não, como você falou, a pessoa chega na frente e tem um cargo que era para ser uma pessoa equilibrada e tem um desequilíbrio emocional de uma forma que a gente não consegue entender, né? Então, se as pessoas buscarem o seu equilíbrio, se ajudarem, assim, eu acredito que pelo menos dentro de cada um, no eu de cada um, as pessoas saiam melhor. Porque é o que eu falo, nunca a questão do isolamento social, né? Deixar de ver o próximo, se isolar do próximo é a forma de amor mais vista hoje, né? Então tá para se pensar. A questão também de, antigamente você via uma criança, já chegava, pegava no colo. Hoje você já não, deixa eu perceber, deixa eu me higienizar. Todas as pequenas questões, pequenos gestos, pequenos atos, acho que fazem grande diferença. Então acredito que mais pra frente a gente vai lembrar dessa fase e falou, eu superei essa fase. Como que eu superei essa fase? Acho que vai ser um divisor de água, sim. Mais uma questão de nível antropológico. Por que o idoso no Brasil ele é tão maltratado? Por que pensar na terceira idade, na melhor idade, é tão difícil nesse país? Porque um dos comentários, voltando ao presidente, é que vão morrer velhos, né, logo no comecinho. E que velho vai morrer mesmo, é assim, tá ok? Certo, é assim.
Não é aquela mania, é a tal da falta da empatia, né? Isso, de se colocar no... Até porque ele é idoso também. Ele já é da... Apesar do histórico de atleta. Exatamente. Então, por isso que eu falei da falta de preparo dos discursos, né? E, infelizmente, os braços direitos que... Esperto, né? Eu falo que é igual quando tem o Titanic, né? Que os ratos começam a... Você vê que o navio vai afundar, porque o ratinho, aquele animalzinho que você menospreza, é o primeiro que vai saindo. Então, você vê que os ministros foram saindo, esse é o meu ponto de vista, né? Eu achava o posicionamento até então do antigo ministro bom, sensato, coeso. Mas demorou para acordar. Sim, como eu falei. Ele não só falando no nível federal. Isso, geral. Isso de todo mundo. E assim, a gente também tá falando, como eu falei, 2014 já não tinha investimento na área da saúde. Então, foi aquilo, foi indo até desmoronar. E a gente fala falando da capital de São Paulo e falando do governo, né? Mas olha, realmente, hoje eu acho que ficou meio que quando a gente tem um remorso, porque fez o carnaval aqui em São Paulo bombar, porque antigamente a gente não tinha esse carnaval do jeito que foi, né? Então fez uma baita de uma festa e tal, e aí de uma forma tardia foi lá e fez a quarentena. Agora vai prorrogando. Por que então, que era responsabilidade da prefeitura e do governo, deixou de fazer o carnaval? Aí, então ninguém é herói. E agora tá tentando tapar os buracos para poder ganhar voto. Esse é o meu ponto de vista, né? O coronavírus virou uma plataforma eleitoral, política, já pensando em 2022. Das pessoas se posicionando. É muito triste isso, né? Porque a gente tá ali na frente, assim. E aí o velhinho... E é legal te perguntar isso, porque você trabalha na área do trazer a vida, da criança. E mesmo assim, né, se a gente for analisar o Brasil com mais profundidade, né, a criança também ela é abandonada no Brasil, né, a forma de tratá-las. Por que essa mentalidade? Na verdade, é assim, o investimento também em maternidade não pensa que tá alto, não. Se você olhar os grandes hospitais de São Paulo, da rede privada, não tem maternidade. Ou ele é um complexo só de maternidade, que a gente tem um complexo bem famoso aqui em São Paulo, que é só maternidade, ou os grandes hospitais que a gente vê, né, que o próprio presidente se trata, e não tem. Porque o que dá dinheiro? Doença. Como eu te falei, a gente tem um modelo, eu dou muito valor no país que a gente tá, que tem SUS, porque no exterior não tem, só que a nossa própria população não dá valor e os nossos políticos montam na gente por conta disso. Exatamente. Se eles não dão valor, também não quero, porque eu tenho meu convênio bom e eu vou passar naqueles 2 hospitais que saem ali na TV, sempre que os famosos se tratam, então. Pois é. E aí, lá dá dinheiro o quê? Câncer, tratamentos oncológicos. Infelizmente, é isso que a gente vê. O idoso em si, tratar a saúde do idoso, que a gente vai falar de não... É isso que falta, é tratar a saúde e não tratar a doença. É tratar o bem-estar. Do SUS trazia há 30 anos atrás, era um modelo de prevenção também. Então, era tratar a saúde e não a doença. E a gente foi para o modelo mais curativo, que é tratar a doença. Então, tem muito gasto. Né? Quem tem um convênio bom de idoso sabe que é mais de 2, 3 mil reais. Chutando alto, assim. Que é da rede famosa, que inclusive ficou super preocupada, que foi onde começaram os casos em São Paulo. Mas não é todo mundo que consegue pagar um convênio desse. Então, a nossa população hoje, ela tem, do mundo, né? Tem maior expectativa de vida. Mas infelizmente sem qualidade. A medicina preventiva nunca foi uma ideia. Nunca foi um foco no porque Brasil. Não dá dinheiro. Né? O tratamento dá mais dinheiro. Os grandes laboratórios, eles, né? E assim, grandes laboratórios do exterior. Quem tem grana vai tratar no exterior. Vai trazer medicamento importado. E quem não tem, vai esperar vir pelo SUS. Vai fazer parte de projeto piloto, de cobaia, digamos, para tentar ver se isso vai dar certo ou não. Você vê que a doença surge no exterior e a cura surge do exterior também, infelizmente. Isso deixa a gente bastante triste, né?
Alguns projetos nossos, assim, a gente vê que não são patenteados pelo exterior, é como se a gente fizesse a receita do bolo, mas o bolo fosse vendido por outra empresa, né? Por uma empresa famosa, assim. É bem isso que eu percebo. Então, é por isso que o idoso é meio que... E a questão da previdência envolve também, né? A questão dessa reforma da previdência. Se ele não trabalha, meio que pensa assim, se ele não é útil para a sociedade no sentido de dar ônus, né? Mas na sociedade, tipo, questão do capitalismo, você trabalha, você tá pagando pelo que você vai consumir. E o idoso que não trabalha, que vai viver da previdência, é algo preocupante, que é subestimado pelo governo há muito tempo. Vou voltar só mais um pouquinho para o Covid. Você falou de uma colega sua que veio morrer por causa do coronavírus. Quando você soube disso, do contato que você teve, como é você estar ali dia a dia e saber que seus colegas que estão na mesma condição que você venha a falecer, essa profissional de 36 anos... como que isso bateu em você? Deu uma vontade de sair correndo e voltar para casa e não aparecer? Você chorou? Doeu? Mesmo que você não tenha contato próximo com a enfermeira, com o profissional, como é que bate quando você sabe que isso está acontecendo tão perto? A morte, ela é real, a letalidade é real. Como é que isso bateu em você? Eu falo que dá vontade de voltar pro útero da mãe. É a fala que eu mais falo, pra minha mãe inclusive. Porque você se forma, você escolhe uma profissão, nunca se fala assim, eu vou ser um kamikaze, né? Vou ser um mártir da minha profissão. Você jamais quer isso. Mártir, né? Ninguém quer ser mártir. Quer, tipo, contrair uma doença e levar pra casa e ir pro leito de UTI e tá do outro lado. Eu não quero ser a super heroína e fazer isso. E quando você vê tão de perto, assim, você se sente frágil. A gente sabe, eu sempre tive isso na minha cabeça. A única certeza que a gente tem é a morte, que nada é pra sempre. Por isso que os dias de bônus que a gente tem, que a gente viva bem, tente viver de uma forma saudável. E eu não digo a saúde por não se contaminar por corona, mas fazendo bem, tendo empatia. E é justamente quando você se coloca no lugar do outro, né? E aí você fala, puta, podia ter sido eu, né? Assim, que tudo bem, eu não tô ali no PS, mas eu tô dentro do hospital e sou jovem também. Aí você pensa, tem filhos, os planos que ela tinha com esses filhos, você fica meio numa paranoia. Lógico, a gente ficou bem abalado, o hospital fornece de uma forma... não é próxima, assim, tem um apoio psicológico com serviço social e uma psicóloga lá, mas é meio que em equipe, né, não é individual, digamos, mas a gente fica bem impactado, tanto que teve um vídeo da colega que trabalhou com ela, né, que ela era do meu turno, mas como eu falei, não era do mesmo setor, mas uma colega que era do mesmo setor postou um vídeo e viralizou e foi parar na TV, enfim. É triste você se lembrando assim, né? Você fala, nunca imaginei aparecer na TV por algo tão pesado como a morte, como o risco. É impactante. Como é que você se sente, pra gente concluir, como pessoa, com essa experiência toda que você está saindo? Você acha que você está... Apesar de toda a dificuldade, de todo... Como é que você está se sentindo? Né? Você está com quantos anos agora? 31. 31 aninhos. Como é que você está se sentindo como pessoa nisso? Como é que você acha que você vai sair disso? É forte. Pra gente finalizar. Mas o que não mata fortalece, né? Isso é pra vida. Então, a tal da resiliência, né? Eu até tenho resiliência por outros momentos da minha vida, já tinha tatuado resiliência. E é isso, é a capacidade de nem tudo dar certo, mas você saber sair dessa situação, de determinada situação da sua vida, levando um aprendizado. Saber se virar, saber levar de uma forma que, poxa, foi difícil, mas eu aprendi, eu consegui viver e não se deixar bater. Então, eu levo meio que isso já há muito tempo pra minha vida. Acho que é isso que tem me segurado
com um equilíbrio emocional um pouco mais forte. Não que a gente não fraqueja, porque a gente é de carne e osso, tem dias que são muito difíceis, mas de certa forma eu tento me segurar e falar, agora é o momento para eu me dedicar, tomar os devidos cuidados, né? E ter essa confiança, essa expectativa e acreditar que vai passar, como nos outros países já está passando, e que a gente vai superar, vai sobreviver e vai viver anos melhores, se Deus quiser, e Ele quer.